Esse vídeo aqui vai pra você, mulher guerreira, forte, eu dou conta de tudo. Eu já estive nesse lugar e eu sei que ele é muito cansativo e não é o nosso lugar, né? A energia feminina não é aquela de usar vestido de bolinha, aceitar tudo e ai, que vida feliz. Não é isso, não. Mas a energia feminina, ela te faz descansar, ela te faz receber. E eu já estive muitos momentos na minha vida numa energia masculina e que era pesado, sabe? Eu não era feliz. E hoje, nesse vídeo, eu quero te contar algumas coisas que me ajudaram nesse processo para me tornar mais feminina, para aprender a receber. Quando a gente aprende a receber, a gente recebe dinheiro, a gente recebe amor, a gente recebe paz, a gente se torna uma mulher magnética. E a energia feminina e masculina, ela sempre vai existir. E às vezes você tá vibrando mais em uma e em outra. Mas muitas vezes você está muito momento na sua vida vibrando só em uma energia. E isso afasta Deus de te presentear com coisas grandiosas na sua vida, de forma fácil, tá? Porque se você acredita que as coisas só vêm de forma difícil, que nada de bom acontece com você, às vezes você está vibrando nesse tipo de energia, da dificuldade, sabe, da força. Não, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai mudar isso. Quando eu tinha os meus 14 anos, eu comecei a namorar, né, fiquei 3 anos nesse relacionamento, e eu lembro que no começo eu era bastante feminina, mas ao passar do tempo, começou a aflorar algumas crenças limitantes que tinha desde quando eu era pequena. E aí eu comecei a me tornar mais masculina. Então eu queria que tudo fosse do meu jeito, eu queria resolver tudo, né? Tinha outras coisas em mim em que eu era muito egoísta, sabe? Se não fosse do meu jeito, então eu também não queria. E eu lembro, assim, de ver lá quando eu era pequenininha, a minha mãe tentando agradar meu pai de tudo quanto é jeito, e fazendo tudo, e ela resolvia tudo, e pode deixar que eu resolvo. É uma característica também de controle, né? Então eu me tornei assim. Quando terminou esse relacionamento, eu me sentia invisível. Olha, você pode ser a mulher mais linda do mundo. Você pode ter o cabelo maravilhoso, a roupa bela, o corpo perfeito. Se você vibrar numa frequência de necessidade, numa frequência de que resolve tudo, numa frequência que não recebe elogio, não recebe ajuda, você nunca vai atrair ninguém, inclusive dinheiro. Porque se você acha que as coisas só vêm do seu jeito e você quer controlar tudo, como a abundância pode vir para você? Vai vir só o que você controlar. Ainda mais quando você acredita que as coisas são muito difíceis para você. Então você vai ser sempre uma mulher que passa por cima de você mesmo para poder agradar. E aí eu terminei esse relacionamento e eu queria um novo relacionamento, né? Queria algo legal e tal. Só que eu fiquei 3 anos sem me relacionar com ninguém. 3 anos em que, aonde eu ia, eu era invisível. Era incrível, era incrível. E eu ficava, gente, olha, eu nem sou tão feia assim. Por que isso acontece? Tipo assim, eu podia estar com outra pessoa. Se eu tava com outra pessoa, se eu tava com outra amiga, acontecia tudo com essa outra amiga, mas comigo, nada. E não era só sobre homens, era também sobre dinheiro. Eu tava sempre trabalhando demais, sempre me esforçando demais. Nossa, era muito cansativo. E eu falei, cara, tem alguma coisa de errado nisso? Eu quero mudar. E aí eu já tava no processo de estudar sobre crença limitante e tal. Eu falei, não, eu escolho mudança. E aí eu comecei a ler sobre receber, né? Sobre entrar na nossa energia. A mulher, ela recebe. Você já parou pra pensar quando você vai ter relação com o homem que vem até você, ele que coloca em você, né? E tem outra coisa também, é o espermatozoide que fecunda no óvulo. Então, desde o começo, é sempre o homem vindo na mulher, é sempre a gente recebendo. E ser feminina, igual eu falei, não é você ter o vestido lindo, aceitar tudo. É você entender que você merece. É você entender que você não precisa de esforço, você pode escolher. Porque tá tudo disponível, sabe, pra gente. Tá tudo disponível, basta você escolher. Então eu comecei a estudar sobre isso, né? E eu comecei a ver que eu não recebia elogio. Eu queria muito ter alguém, mas só servia se fosse daquele jeito. E eu fechava todas as outras portas, né? Então, quando alguém me elogiava, eu me diminuía. Eu trabalhava que nem uma condenada. Eu acreditava que as coisas só vinham pra mim por dificuldade. Então, a minha energia toda era uma energia de escassez, era uma energia masculina. Então, nunca eu ia me tornar uma pessoa magnética.
E aí eu comecei a estudar sobre isso, e o primeiro exercício que eu aprendi era começar a receber. E assim, eu lembro que eu passava na frente de um bar que só tinha cara feio, só tinha velho, e eles me olhavam, eram os únicos que me olhavam. Mas quando eles olhavam, eu falava, ai, que saco, por que esses velhos tá me olhando? Que nojo, não sei o que, não sei o que lá. E eu comecei a ver que eu não recebia aquilo. E receber, gente, não é você ir lá e lascar um beijo na boca daquela pessoa. Mas é você receber aquela olhada, receber aquela ajuda no supermercado que você nega, aquele cara que quer ensacolar as suas compras, aquele cara que fala assim, ah, você quer ajuda para pôr as compras no carro? Ah, você quer que eu te ajude nisso? Ou mulheres também. Você exclui todo tipo de ajuda, né? E aí, beleza. Quando eu comecei a passar na frente desse bar, eu comecei a pensar assim, olha, vocês podem estar imaginando qualquer coisa, eu escolho receber de vocês. Eu sei que eu sou bonita. E aí eu comecei a aumentar a minha frequência. E não estou falando sobre beleza, estou falando sobre aumentar a nossa energia. E aí, quando eu ia no supermercado, eu comecei a aceitar mais ajuda. Eu comecei a receber, né, das pessoas. Quando as pessoas elogiavam meu trabalho, eu comecei a falar, não, muito obrigada. Parei de tentar ficar me explicando. E outra coisa que eu comecei a fazer também, eu comecei a parar de me matar no trabalho. Eu comecei a fazer apenas o que eu me sentia confortável. Às vezes eu trabalhava até de madrugada. Isso não era leve para o meu corpo. Meu corpo estava cansado, meu corpo não aguentava. Eu comecei a respeitar mais o meu corpo. E assim, a minha frequência subiu. Quando minha frequência subiu, depois de 3 anos, um cara aleatório apareceu no meu Instagram. Comecei a conversar com ele e saí com ele. E assim começou. Aí depois disso, começou a vir várias outras coisas e tudo. Esses dias eu atendi uma cliente e ela trouxe um exemplo para mim muito forte sobre uma proposta de emprego que ela estava muito ansiosa para receber e não recebeu. E aquilo acabou com o mundo dela, ela ficou muito chateada e eu falava, cara, o que aconteceu? E ela falou pra mim que tinha se esforçado muito, tinha feito tudo, fazendo mais do que ela podia. E ela ficava repetindo assim, ah, mas a menina que ganhou também merece. A menina que ganhou também merece. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, quanto você acredita que pra você ter alguma coisa na sua vida você tem que merecer? Merecer é uma mentira. A questão do merecimento é como se você sempre tivesse que fazer várias coisas para merecer. E se você acreditasse que você simplesmente escolhe por ser quem você é, elevar a frequência é isso, é você entender que você é uma pessoa de luz, uma pessoa que busca. Se você tá nesse vídeo, você é uma pessoa magnética. Você busca melhorar, você sabe que pode. Então é sobre isso, é sobre encher a sua frequência. E ela trouxe também um exemplo para mim muito engraçado. A mãe dela ensinou ela a ser muito forte, que tinha que resolver tudo e não podia aceitar nada. E é uma casca de guerreira tão grande que tipo assim, ela falou pra mim que ficou tão chateada que quando as pessoas perguntavam, ela não falava. Ela tinha medo de mostrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade é um dos maiores poderes que nós mulheres temos. A gente tem que estar disposta a ser vulnerável. Quando algo não tá bom pra você, você fala. Quando você quer chorar, você chora. Seja vulnerável. Fala se você não gostou de alguma coisa. Tem um versículo na Bíblia muito bom que fala que quando a gente é fraco, aí que a gente é forte. Porque você não precisa vestir essa armadura de toda poderosa. Quando eu engravidei, como eu sou mãe solo, né, eu vesti uma capa tão grande de que eu ia dar conta de tudo, pode deixar que eu sou a mãe do ano, não sei o que, é melhor estar sozinha do que mal acompanhada e tarará, tarará. E o que aconteceu? Começou a ficar muito pesado pra mim, porque no fundo não era aquilo que eu queria. É claro que é ótimo ter um pai te ajudando ali, sabe, um cara presença, por que eu tava negando aquilo pra mim mesma? Então eu comecei a mudar, eu comecei a falar, olha, quando as pessoas falavam pra mim, ó, eu não tenho isso, mas eu escolho uma pessoa pra me ajudar e tal, comecei a mudar a frequência, comecei a ser vulnerável e não vestir essa capa que eu dou conta de tudo, porque realmente eu não dou e eu não quero dar conta de tudo. Porque quando você fala que quer dar conta de tudo, o universo vai te dar tudo pra você começar a dar conta. E aí eu comecei a mudar essa frequência, né? Vocês acreditam que teve um dia que uma cliente minha trouxe um presente pra Gabi. Nessa época eu tava pedindo, sabe, fazendo meus exercícios pra mudar isso, aprendendo a receber, e chegou uma cliente pra mim e trouxe um vestido de Mulher Maravilha. Aí eu falei, cara, isso tá saindo da minha vida agora.
E é isso, sabe? Aprenda a receber. Hoje, gente, é muito engraçado. Às vezes eu tô passeando com a minha filha e vou subir uma ladeira assim com um carrinho, aparece alguém do nada, aparece um homem do nada, fala, posso te ajudar? E eu falo, pode. Eu escolho receber. Nossa, como você é bonita, como você é inteligente, ou como você faz isso bem. Muito obrigado. Pare de se explicar e aprenda a receber. Isso muda tudo. A mulher magnética, ela recebe com mais facilidade na vida dela porque ela não negocia o inegociável. Ela sabe o que ela merece, ela sabe que não precisa se matar, ela se respeita. Então hoje, para você se tornar essa mulher, sabe? Essa mulher que recebe com facilidade, essa mulher que tem aquela energia, sabe? Começa a receber, para de passar por cima dos seus limites, começa a se respeitar, começa a se amar. Quanto mais você fizer isso, mais a sua energia vai elevar e mais magnética você se tornará. Menos invisível você vai ser e mais as possibilidades vão chegar para você.